Olá, meu irmão, minha irmã, bem-vindo ao canal Além do Jordão. Você já se perguntou por que dentro do próprio meio cristão nós temos tantas doutrinas diferentes? Será que isso é mesmo importante? Bom, em Romanos, no capítulo 14, Paulo fala acerca desse tema, que é algo que ainda pode ser problemático nos dias de hoje. Ele fala justamente sobre comer alimentos, guardar alguns dias e se isso deve ou não afetar o relacionamento das pessoas. Basicamente, a Bíblia nos ensina a ter paz com todos. Se alguém julga um alimento impróprio, por exemplo, impróprio para consumo devido à sua crença, que siga a sua fé e que essa pessoa deva ser respeitada. Assim também quanto guardar os dias, por exemplo, os nossos irmãos adventistas que guardam o sábado. Isso é o que a Bíblia nos ensina. O que podemos aprender, então, diz respeito à fé. Nós devemos respeitar a fé do irmão e não julgá-lo por isso. Como está escrito no versículo 4 de Romanos 14. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. A Bíblia, então, nos ensina a, em consideração ao próximo, ajudá-lo na sua fé, se ele for tentado, e não julgá-lo. Então, por exemplo, nós sabemos que certas vertentes não comem certos tipos de comida, enquanto outras comem normalmente. Você imagina um cristão, um irmão de uma vertente, se encontra com um irmão de outra vertente num restaurante. E a Bíblia nos ensina é que se o irmão se sentir tentado com um alimento proibido, vamos dizer assim, que você o respeite e também não coma tal alimento. Por quê? Porque ainda que para você isso não seja indevido, impróprio, é para o seu irmão. Você não deve ser uma pedra de tropeço para ele. Essa conduta ela deve ser levada em consideração principalmente no caso de bebidas alcoólicas. Nós sabemos que a Bíblia não veda expressamente o consumo de bebidas alcoólicas, mas ela veda a embriaguez. Assim, por exemplo, tomar um vinho em uma ocasião especial não seria pecado. Mas imagina você uma situação onde você convida para sua casa um irmão que já teve problemas de alcoolismo. Você vai servir vinho para ele? Mesmo não sendo pecado, nós devemos nos abster de certas coisas por respeito aos irmãos, certo? Esse é um caso, para você não ser pedra de tropeço para ele. Como Paulo diz no versículo 31 de 1 Coríntios, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, o que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, ao congregarmos, ao estarmos juntos com os irmãos, vamos cuidar um dos outros em respeito ao corpo de Cristo. Não cabe no corpo de Cristo discussões religiosas envolvendo rituais e práticas que causem separações ou brigas. Ora, se a Bíblia nos ensina a ter paz com todos, certamente isso vai se aplicar ao nosso meio cristão. Então vamos respeitar ao próximo e cada um agir conforme a sua consciência.